Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo bem? Todo mundo animado? TDAH é geralmente a nossa energia lá em cima, nosso cérebro geralmente é lá embaixo, né? Que a gente não lembra nada. Então, bom, pessoal, é... tá ligado? Acabou a bateria. Bom, pessoal, o foco aqui é a gente abordar um pouco sobre esse conceito do TDAH, né? Porque tem muita pessoa que acha que, tipo, meu vizinho tem, então eu também tenho. Ou tal pessoa tem tal coisa, e eu acho que eu tenho também. E muitas vezes a gente acaba pulando essas etapas do psicológico, né? De passar com um psicólogo, de passar com um terapeuta, de realmente entender a importância disso para o nosso desenvolvimento e de realmente entender que quando você se descobre como TDAH não é uma simples coisa. E geralmente a gente já descobre quando está numa idade avançada, né? Pelo menos eu descobri aos 25 que eu tinha TDAH, hoje estou com 26, então faz mais ou menos um ano aí que a gente ainda está nesse fluxo de entender ainda qual que é o meu nível também, todo esse processo. Então, nem medicação eu ainda tomo, então meu cérebro ainda está meio daquele jeito. Então, aos poucos a gente vai se entendendo, a gente vai se conhecendo. E eu acho que o principal objetivo disso, e eu senti muito isso quando eu participei do Referências, né, que foi um outro evento de qualidade de software que a gente teve lá na cidade de São Paulo, onde tinha muitas pessoas que tinham TDAH e eu me senti absurdamente representado, principalmente quando um palestrante foi lá falar sobre isso e tal. Então, você vê o cara, tipo, abriu a porta, esqueceu a porta aberta. Então aí você já começa, sou eu. Esse cara sou eu, sabe? Ele me entende. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou professor de ofício desde os 19 anos, eu dou aula de tecnologia e comecei com coisas bem básicas, assim, tipo Word, Excel, PowerPoint, e aí fui evoluindo para redes, para Linux, segurança também e outros meios, né? Então, passei por toda essa parte quando se trata de tecnologia. E eu comecei a trabalhar com qualidade de software em 2018, por conta de um projeto da faculdade. Então, a partir dali, eu comecei a entender um pouco mais sobre esse meio. E as coisas foram começando a ficar cada vez mais complexas para mim, porque quando eu caí nesse meio, tinha muita coisa para estudar. Muito mais do que eu já achava que tinha para estudar. Então, quanto mais a gente nada, né? E a gente tem aquela sensação de que a gente está nadando, 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 que a gente não está chegando a lugar nenhum, que a gente se cobra muito também. Então, foi complexo para mim essa fase, mas aos poucos a gente foi levando, né? Eu amo videogame, mas eu preciso me controlar, porque o meu hiperfoco quando eu tô jogando videogame é absurdo, aí eu esqueço de comer e todo o resto. Não sei se alguém aqui passa com isso hiperfocado em alguma coisa, seja leitura ou algo do tipo, mas quando a gente hiperfoca, parece que o mundo não existe. Pode passar qualquer coisa na sua frente que eu quero saber. Bom, eu sou recém-diagnosticado com TDAH, faz mais ou menos um ano que eu sei que eu tenho, mas ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, a gente ainda está naquele processo de acompanhamento de entender qual é o nível, de realmente entender a fundo qual é o nível, quais são as particularidades. Então, a gente vai se enxergar e a gente vai se olhar um para o outro, entender o que o outro passa dia a dia, mas podem ter coisas que eu tenho que vocês não têm, ou vocês podem identificar coisas em outras pessoas, porque cada TDAH é totalmente particular, é muito individual. Então é por isso que a gente precisa passar por um psicólogo, precisa passar por um terapeuta para que a gente faça esse acompanhamento 100%, tá? E o meu gosto musical também é muito eclético. Não sei se de todo mundo é assim, mas sempre que eu converso com alguém que tem TDAH que nem eu, é bem parecido com o meu, assim. Tipo, tem hora que você tá ouvindo funk, aí depois tá ouvindo uma música clássica e ninguém entende nada do que tá acontecendo. Isso acontece muito na minha casa. Então vamos lá, pessoal. Para o nosso querido transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Para algumas pessoas, não necessariamente vem com hiperatividade, mas às vezes vem com hiperatividade, né? Então, alguns dos pontos que estão aqui, agitação, inquietação, esquecimento e vários outros fatores que estão registrados aqui, são algumas das coisas que toda pessoa que tem TDAH vai identificar algum ponto que está aqui nessa tela como algo sendo pertencente a você, tá? Então, essa questão de você estar sentado, por exemplo, e você estar o tempo inteiro com o pé ou com a mão ou com alguma coisa na mão, fazendo isso e aquilo, isso é uma característica muito comum, essa agitação. Essa dificuldade que a gente tem no meio digital de reuniões absurdamente longas. Eu não sei quanto longo é para vocês, mas para mim passou de 15 minutos. O meu cérebro já está
em Nárnia. Então, e eu sou muito honesto com a minha equipe. Eu sempre falei para eles, gente, eu posso gravar, porque eu só vou conseguir focar 15 minutos, então depois eu vejo outras coisas. Tem dado certo por enquanto. Então, revisitando as gravações, o problema é quando a gente esquece de olhar a gravação, né? Porque às vezes acontece também. Então, a gente se distrai facilmente, a gente se perde no meio do que a gente está fazendo, então várias e várias vezes são coisas rotineiras do nosso dia. Só que a gente precisa sempre contextualizar alguns pontos principais sobre o que de fato é o TDAH e alguns pontos que as pessoas acreditam que é TDAH, mas na verdade são mitos. Então, existem 3 coisas assim que eu categorizo como principais. Eu acredito que essa última aqui, eu venho falado muito com pais que têm filhos que têm TDAH, ou você tem um irmão, alguma coisa, e esse traço é um traço que a gente consegue identificar muito quando é criança, tá? O primeiro deles é a questão da gente esquecer as atividades diárias que a gente precisa fazer. Então, aquele famoso passo de você colocar um negócio em cima da mesa, aí você vai fazer outra coisa, aí você pega outra coisa aqui, aí você deixa ali, e aí quando você vai ver, você já espalhou tudo pela sua casa, ou fez um monte de coisa, e você não lembrava nem daquele primeiro item que você pegou lá atrás. Então, o esquecimento com atividades diárias é uma coisa que é bem complexo para a gente, porque as pessoas acreditam que a gente faz de propósito, as pessoas acreditam que a gente não presta atenção nelas porque a gente não quer, e na verdade não é isso. É que dentro da nossa cabeça tem um loop de pensamentos gigantescos acontecendo ao mesmo tempo, e para quem aqui é casado ou tem algum relacionamento, sabe o quanto isso é complexo de se relacionar com alguém. Porque às vezes a pessoa acredita fielmente que você não está dando ouvidos ao que ela está falando, mas na verdade não é com ela, não é uma coisa pessoal com ela. É você mesmo que está ali, tipo, cara, eu não consigo, você precisa me ajudar. E a minha esposa tem me ajudado muito nesse processo de entender essas questões das atividades diárias, e o Notion tem sido fundamental para isso. Então hoje a gente compartilha um Notion, e aí ela coloca as tarefas, por exemplo, que eu tenho que fazer de casa no Notion, e aí eu concluo as tarefas por lá, que eu me lembro de fazer as tarefas, então a gente divide essas coisas e fica muito mais simples de se conseguir fazer as coisas. Então a gente tem que ir encontrando formas de driblar esses pontos. A gente vai encontrando formas de driblar. A nossa condição, ela é algo que está se tornando cada vez mais acessível informação, mas ainda assim passa por muito preconceito. E quando a gente fala sobre o mercado de tecnologia, quando a gente fala sobre profissão, tem muita gente que fala que entende o que a gente passa, e às vezes você vai ouvir em reunião, né? Ah, eu entendo o que você passa, porque eu acho que eu tenho TDAH também, sabia? Que eu lembro desse negócio igual você, e dá uma raiva, porque você passou por todo um processo, passou por um monte de coisa, psicólogo, psiquiatra, você passou com um monte de gente para você chegar ali na conclusão, e não foi fácil para você saber que você é, e aí do nada vem alguém ali, tipo, eu acho que eu tenho isso também, meu filho também deve ter, então isso invalida muito algo que a gente está batalhando tanto para fazer, e essa necessidade que a gente tem muitas vezes no mercado de tecnologia de ser muito melhor do que as outras pessoas, exatamente pelo fato da nossa condição ser limitante. Então a gente leva um século para entregar um trabalho, mas quando a gente entrega, geralmente ele está muito bom, ele está muito preciso, só que o problema é que a gente deixa para fazer faltando 15 minutos para entregar, né? Então, isso é muito complexo. A parte da desatenção também é uma parte que faz muito e impacta muito a gente durante as entrevistas, ou seja, se você estiver fazendo um processo seletivo, às vezes é muito complexo também, porque ele aparece, essa desatenção do nada, e às vezes a gente não quer que aquilo aconteça durante um momento tão importante. Só que geralmente, nos momentos mais importantes, é exatamente nesse momento que aquilo acontece com a gente. Seja uma desatenção, seja algum detalhe que a gente não conseguiu captar. Então, a gente encontrar formas de driblar isso, seja com um caderninho, com algo de anotações para que a gente possa influenciar a gente. Os post-its também têm ajudado muito a gente. E aí, os post-its integrados ao Notion também facilitam muito esse processo. E essa dificuldade de escrita ou fala, ela é uma dificuldade que a gente consegue identificar quando você é criança. Eu não sei se muitos de vocês aqui passaram por isso, mas quando a gente é criança, geralmente o TDAH tem uma certa dificuldade de escrever as coisas com uma certa calma. E a nossa letra parece ser bem horrível, assim, quando você é bem criança. E aí o pessoal corrige como? Caderno de caligrafia. Aí você faz um caderno de caligrafia, por quê? Só que a letra vai ficar perfeita. Só que ninguém para pensar que aquele caderno de caligrafia está tapando um buraco que nós estamos gritando quando nós somos crianças de que tem um problema ali. Então, para os pais aqui, se você identificar esse tipo de comportamento no seu filho, ou no seu irmão, ou em alguma coisa relacionada ao modo como ele escreve, ao modo como as coisas estão, pode ser um sinal de alerta. E uma fono pode ajudar muito isso, tá? Geralmente, as fonos conseguem identificar esse tipo de traço. Se é realmente só uma questão de ele não conseguir manusear adequadamente, não conseguir pegar adequadamente uma caneta, ou se é algo cognitivo mesmo, se tem alguma outra coisa por trás. Então, esse traço também é um traço que é presente. Eu, por exemplo, na minha infância, tive que usar caderno de caligrafia por uns 3 anos, e eu nunca entendi isso.
E aí, depois quando você vai entendendo algumas coisas, você vai passando aí, você, caramba, eu usava caderno de caligrafia e realmente isso poderia ter sido um sinal, poderia ter sido um apontamento lá atrás. Descobrir com 8 anos, com 10 ou com 12, seria muito mais fácil do que descobrir com 25. E aí você passa a sua vida toda perdendo oportunidades, perdendo coisas, pessoas, às vezes, por uma condição que é sua. Não é uma questão de que você quer ter aquilo. E referente à parte dos mitos, né, que a gente tem no TDAH, eu esqueço muito as coisas. Eu tenho TDAH também. Essa é a mais clássica que eu escuto nas reuniões. Todo mundo que esquece alguma coisa, do nada, fala, eu acho que eu tenho isso. Ou eu penso que eu tenho isso, invalidando totalmente aquele fluxo como um todo que a gente já passou aqui, que a gente já falou. Essa questão de comparação com as pessoas também. Hoje em dia todo mundo tem TDAH. Todo mundo fala que é isso, aquilo. O Instagram tá lotado de gente assim, assim, outro. Se tal fulano tem, eu acho que eu também tenho, porque eu tenho isso. Então, essas comparações, esse processo todo, acaba minando um pouco do que a gente faz e minando um pouco do modo como a gente trabalha e do modo como a gente tenta trabalhar. Então, esses mitos, eles têm que ser totalmente caídos por terra e a gente precisa fortalecer isso. Principalmente a gente que foi atrás de um diagnóstico, a gente que foi em busca dessas informações e tentar extrair isso. É muito importante que a gente conscientize as outras pessoas desse processo também, tá? Então, isso também tem que passar por vocês. E uma coisa que eu descobri recentemente, conversando com uma pessoa que descobriu que tinha TDAH, ela fazia acompanhamento psicológico desde os 16 anos, e a psicóloga dela sempre bateu na tecla de que ela não tinha TDAH, de que ela conseguia fazer todas as coisas dela, que ela sempre se virava nos 30. E depois desse relato dela, eu percebi que muitas pessoas vêm compartilhando exatamente a mesma coisa. Que psicólogos mais velhos têm uma tendência a não acreditar que isso exista, de fato. De que a gente, de fato, está fingindo aquilo e que a gente está querendo justificar o fato da nossa procrastinação através de alguma coisa, em busca de um diagnóstico que vai justificar o porquê a gente é procrastinador. Sendo que, na verdade, quando você descobre, é mais frustrante para você saber que você tem alguma coisa que vai ser muito mais difícil você conseguir as coisas do que se você não fosse atípico. E aí as pessoas acreditam fielmente de que isso para a gente vai ser um rótulo que a gente vai utilizar como uma muleta. Sendo que, na verdade, acredito que muitos de vocês, até mesmo quando tem acesso a utilizar o cordão ou coisa do tipo, muitas vezes não utiliza exatamente por uma questão de, putz, mas isso também é para autista, então eu não sei se eu devo usar também, porque... Então tem toda essa questão, que a gente mesmo tem preconceito com nós mesmos, muitas vezes, e com a nossa condição. Então essa questão dos psicólogos também estarem envolvidos dentro do nosso processo, é muito importante a gente entender que buscar muito mais do que só uma avaliação profissional é importante. Buscar muito mais do que só uma pessoa que você confia é importante. É esse contradiagnóstico, esse contraponto que às vezes vai ser o suficiente para você identificar se você tem ou se você não tem. 2, 3 diagnósticos diferentes geralmente já é o suficiente. 2, 3 profissionais diferentes já é o suficiente. Tá? Se você notar que tem 3 profissionais, por exemplo, falando coisas totalmente distintas sobre você, aí de fato é um estudo mais aprofundado do que de fato está acontecendo com você. Mas é muito bom vocês diversificarem o acompanhamento psicológico de vocês por um tempo, tá? Para que vocês tenham. Geralmente a gente tem um psicólogo de confiança, né, depois de algum tempo, mas é muito importante a gente diversificar isso, porque isso pode atrapalhar a gente. E um diagnóstico tardio atrapalha muito, tá? Atrapalha muito mesmo. Então, novamente, a importância, né, da gente passar com psicólogo, com psiquiatra, para identificar os pontos positivos que cada um deles vai conseguir trazer para a gente, né? O psicólogo aqui contribuindo com um diagnóstico mais assertivo e aprofundado sobre o nosso caso do TDAH e como a gente pode contrapor todos esses pontos, né? O psiquiatra, que geralmente são treinados para detectar algumas percepções específicas do nosso tipo de comportamento. Então, por isso que geralmente a gente é indicado inicialmente a passar com o psiquiatra e depois fazer o acompanhamento com o psicólogo, porque o psiquiatra vai identificar um traço em você, vai passar isso para um psicólogo, e o psicólogo vai poder fazer o acompanhamento com você até que você, de fato, esteja apto a outros segmentos. E a fono, que entra como essa questão de comunicação. A gente geralmente tem um certo problema com comunicação, ou fala demais, ou fala de menos, ou às vezes não consegue se expressar, ou tenta falar alguma coisa e não se faz ser inteligível para as pessoas. Então, tudo isso são coisas que vocês podem resolver com fono, e não é só criança que passa com fono, tá, pessoal? Adultos também. E é muito importante para a gente poder passar por isso, passar por esse processo. Eu ainda não tive a oportunidade de passar com uma fono, mas eu pretendo fazer isso em breve, porque eu sinto que tem algumas coisas na minha fala que podem melhorar, tem coisas que eu posso abordar que hoje não me agradam, e eu acho que todo tipo de ajuda que a gente puder ter durante esse processo é muito importante. E aí é onde o Notion entra, tá? O Notion entra exatamente nesse processo. Quando eu descobri o Notion, me apresentaram o Notion como uma ferramenta
que ia substituir o Trello. Foi assim que me apresentaram o Notion. Cara, eu descobri uma ferramenta que vai substituir o Trello, isso, aquilo outro. Ela vai centralizar algumas coisas, alguns serviços para a gente, isso, aquilo. Só que nem essa pessoa que estava me apresentando o Notion entendia o impacto que ela poderia causar na organização das pessoas, seja para o trabalho, seja para questões pessoais. Acredito que muitos de nós que estamos aqui gostaríamos, de fato, de se recordar de tudo aquilo que você estudou, né? Porque às vezes a gente estuda um conteúdo por horas e horas e horas, e aí quando a gente chega no final do conteúdo, que você vai parar para refletir sobre aquilo, você percebe que você não aprendeu nada sobre aquele conteúdo. Só que a gente anotou, a gente fez vários outros pontos, a gente fez contrapontos, e aí entra o ponto que eu falo para vocês sobre a importância do Notion. Quando você estuda com o Notion, é completamente diferente de você estudar com papel e com uma caneta, por exemplo. Não estou dizendo para vocês que o papel e a caneta ele tem que ser substituído, tá? Ele é muito importante porque o nosso cérebro também memoriza mais facilmente coisas que a gente está vendo, ouvindo, anotando, e isso é importante também. Então, anotações pontuais, fazendo caderno, é algo que pode ajudar muito vocês. Mas, quando eu falo sobre o Notion ser um segundo cérebro para a gente, é a questão de você poder utilizar o Notion como uma ferramenta de consulta daquilo que você anotou com as suas próprias palavras. Eu sinto que o Notion ele é uma evolução do OneNote que eu usei por tanto tempo. Não sei se alguém aqui já utilizou o OneNote, sabe o que eu estou falando, que você tinha vários cadernos. Só que eu sou muito visual. E poder manipular os cadernos dentro do OneNote era horrível. Porque você não podia manipular, você não podia colocar uma capa, você não podia fazer várias coisas nele que você consegue fazer no Notion. Então, hoje a gente consegue trabalhar com sistemas de capa. Tudo que você constrói no Notion, ele é uma página. Então, o fato dele ser uma página também te permite inserir outras páginas dentro, outros conteúdos dentro, e você vai gerando conteúdo e mais conteúdo na sua linha de raciocínio. Não é a linha de raciocínio de outra pessoa. Sabe aquele modelo de aula que você ia para a escola, aí te encaixavam naquele modelo e você tinha que aceitar aquilo? Com o Notion, é você quem manda na sua vida. É você quem manda no jeito que você vai aprender as coisas. Tanto que quem olha para o meu Notion fala assim, cara, não sei como é que você consegue se encontrar dentro do seu Notion. Tem muita coisa e tá bagunçado. Só que para mim não tá bagunçado, porque é o modo como o meu cérebro funciona. E é aí que entra o ponto do... Por que eu falo tanto sobre essa questão do Notion? Porque geralmente quando a gente entra no Notion, é uma tela em branco. E a nossa mente já vai pensar em um monte de coisa. Só que às vezes a gente não vai conseguir realizar. Aí o que a gente vai fazer? Vai procurar um template pronto do Notion. Aí a gente vai tentar se encaixar no template que alguém construiu para ser mais fácil para ela, não para você. Então, aprender a mexer com o Notion é importante para você construir um ecossistema que seja bom para você. É você que tem que se sentir familiarizado com aquilo, não outras pessoas. A não ser que você vá construir algo que seja para trabalhar em equipe. Se você for construir algo que seja para trabalhar em equipe, aí você precisa pensar nas outras pessoas. Mas, muitas vezes, a gente precisa ter anotações individuais, ter anotações para a gente. E é exatamente nesse momento em que vocês podem personalizar o ambiente do jeito que é para vocês. Então, assim, pontuei aqui duas questões, né? Que é a questão de trabalhar com os templates prontos e a questão de trabalhar com os templates que a gente vai construir do zero. Quando a gente trabalha com template pronto, entra naquele ponto que eu falei para vocês, de que a gente tem a vantagem de um template estar pronto, a gente tem a vantagem de já estar simples e só usar. Só que quando o template está pronto, a gente tem que se encaixar num contexto que a gente ainda não conhece. Então, vai ser mais uma barreira para a gente que tem TDAH se acostumar com mais um novo ambiente. Se acostumar com mais uma nova coisa, que talvez daqui a pouco a gente fique enjoado e a gente simplesmente largue para o lado. Porque geralmente acontece isso com o TDAH também. Algumas coisas a gente simplesmente olha com desprezo e simplesmente não pega mais. Isso já deve ter acontecido com vocês inúmeras vezes. Seja com um livro, seja com um jogo, igual qualquer coisa que você queria fazer muito, que aí quando você vai para aquela experiência, você sente a experiência e fala, eu não gostei disso aqui, eu não quero nunca mais ver isso aqui. E aí você se afasta daquilo. Então, o template pronto, ele tem suas vantagens, mas ele tem essas desvantagens também. Enquanto que quando a gente vai construir ele do zero, a desvantagem é, vocês que vão estar começando no Notion, se nunca ligaram no Notion, nunca tiveram no Notion, vocês vão ver uma tela em branco, que a mente de vocês vai estar fuzilando de ideias para colocar para fora, mas muitas vezes você não vai saber como colocar. Então, a gente precisa aprender a como entender o Notion. E eu deixei aqui duas sugestões para vocês, que me auxiliaram muito, tá? Então, uma delas é vocês procurarem bastante esse conteúdo no YouTube, porque hoje tem muito conteúdo no YouTube e no Notion, muito, muito conteúdo. Eu vou começar a construir bastante conteúdo também para a comunidade de forma gratuita, exatamente porque, para mim, foi complexo encontrar conteúdo gratuito por um tempo, e eu tive que investir no Café com Notion para poder aprender algumas coisas. E aí, o Café com Notion é uma outra indicação que eu deixo para vocês, é uma plataforma paga,
de treinamentos de Notion, e lá eles ensinam do básico, assim, do basicão, de tudo que você precisa aprender, até o mais avançado. E hoje, o meu Notion, para facilitar a minha vida, está mais ou menos com essa cara aqui. Eu coloco relógios em todos os cantos do meu Notion que eu puder, porque eu simplesmente não consigo prestar atenção na hora lá embaixo, no canto. Então, eu geralmente preciso ter alguma coisa muito gritante. Então, o relógio na minha lateral sempre me ajuda. E em todas as minhas páginas do Notion sempre tem um relógio. E ele sempre me ajuda. A parte do clima é muito importante também, porque para quem trabalha com softwares que dependem do clima, você saber previsão e outras coisas é muito importante para o seu dia a dia. Então, essa dica aqui vai para quem trabalha com qualidade e em algum momento vai ter que fazer algum tipo de teste que dependa dessa questão climática ou de outras coisas que vocês podem coletar. Existem outras APIs que a gente pode integrar dentro do Notion também, tá? Todas essas integrações que estão aqui são widgets que vocês conseguem incorporar dentro do Notion, pegando um link simples. Então, você vai acessar o link numa plataforma específica de widgets. Vocês podem procurar por widget Notion, que vocês vão achar essa plataforma. E lá, você faz um cadastro simples com a sua conta do Google, e eles já têm vários blocos pré-prontos para você só incorporar. A gente utiliza uma função do Notion que se chama Embed, e aí ele incorpora isso tudo certinho, e a gente consegue trabalhar. E aqui, do lado direito, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Pomodoro, método Pomodoro de estudo, onde você habilita um certo tempo, você estuda e depois você descansa. Então, essa é uma outra forma da gente aplicar aqui, e aqui você tem cada um dos métodos, para você aplicar, para você descansar, e tudo isso já está integrado aqui, e ele funciona como se fosse um cronômetro, então está tudo na sua página, você não precisa sair de lá. As capas visuais que eu falei para vocês, que facilitam muito, então tem um sistema de galeria lá, onde você consegue facilitar e acoplar todas as suas leituras, os temas que você está estudando, coisas que você está fazendo dentro de um único local. Você consegue colocar datas de atualização, a última data que você modificou alguma coisa, autores, coautores, você consegue mexer em várias coisas aqui dentro do Notion. Então, ele vai integrando várias e várias coisas ao longo desse processo. E a parte de organização das páginas, que é quando a gente pode aplicar dentro das páginas o que for mais acessível para a gente e o que for mais simples. Cada um desses pontos que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né, direito da nossa tela, são treinamentos diferentes que em algum momento da minha carreira eu precisei fazer e eu precisei anotar. E aqui dentro eu tenho uma anotação de como eu organizo e como fica o meu fluxo quando eu estou fazendo um treinamento. E aí eu coloco essas cores para me auxiliar sobre conteúdos que são importantes, conteúdos que eu posso simplesmente ignorar e conteúdos que eu preciso dar mais atenção ou prestar mais atenção. Então, eu utilizo um sistema de cores para me organizar, mas cada um pode encontrar uma certa forma de se organizar, seja com emojis nas suas anotações ou até mesmo transformando em galerias, como a gente viu no slide anterior, que fica mais fácil para você poder se posicionar e se organizar referente ao Notion. Tá? Bom, o que eu tinha para contribuir com vocês referente a essa parte é isso. Vou abrir para vocês perguntas, tá? Tanto para ferramentas, para outras coisas. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar. Aqui está o QR Code para o meu LinkedIn. Então, se vocês quiserem se conectar, quiserem fazer perguntas também, precisarem dos links que eu estou falando aqui. Putz, cara, não achei o link que você falou. Você pode me mandar? Pode me chamar lá pelo LinkedIn, que eu auxilio vocês também nessa parte. Tanto com os conteúdos gratuitos, quanto com os conteúdos pagos também. Disponibilizo os links para vocês. E tem uma comunidade nos Estados Unidos também de pessoas que desenvolvem conteúdo de Notion, que atualmente também está sendo traduzido automaticamente por IA, que tem facilitado bastante também o estudo, para quem não quer fazer um investimento monetário para estudar com Notion. Então, hoje está mais acessível. Está bem mais acessível a gente estudar essas competências, tá? Então, era isso. Basicamente é isso. Perguntas? Levanta a mão. Vamos lá. Alô, alô. Você responde. Chegando. No meu caso, não tenho TDAH, mas sou autista e várias características são compartilhadas. Tanto que eu estava aqui comendo porque eu pedi uma batatinha e eu esqueci, paguei e fui ver palestras e esqueci completamente disso. E o Notion eu já tentei usar, mas eu esqueço. Alguma dica, alguma coisa que possa ajudar a realmente utilizar, porque eu sei que é uma ótima ferramenta, mas eu simplesmente esqueço. Eu vou lá, organizo e esqueço. Acontecia muito comigo e a principal dica que eu tenho para te dar sobre isso é utilize os widgets que ele tem para celular. Coloca na frente do seu celular, cada card desse que você construir, seja para estudo ou para qualquer coisa, você consegue exportar um widget desse para dentro do seu dispositivo. E a gente
odeia notificações. Não sei se você é assim, mas se tem uma bolinha lá em cima falando que você tem alguma coisa para ver, você vai ficar o dia inteiro olhando aquilo ali, tipo, eu preciso ver isso, não tem como, eu preciso clicar lá. E aí você pode utilizar auxílios de outras pessoas. Como no Notion você consegue compartilhar o seu Notion com outra pessoa, se você tiver uma rede de apoio que possa te apoiar nisso, por exemplo, na minha casa, quem me apoia nisso é minha esposa. Então tem várias coisas que eu esqueço ao longo do dia, que ela joga no meu Notion, e eu nem sei como é que aquela tarefa foi parar lá. Mas por a notificação aparecer, aquilo me auxilia, e hoje eu já não estou mais precisando tanto utilizar esse recurso. As coisas ficaram um pouco mais simples. Eu acho que ter uma rede de apoio é a parte mais importante, porque o Notion ele é só uma tecnologia. É só mais uma ferramenta das inúmeras que a gente tem por aí. Mas qual é a diferença do Notion? É que ele centraliza tudo que a gente precisa dentro. Então, você consegue centralizar a agenda do Google ali, você tem um widget que centraliza isso, você consegue trazer anotações do Trello para dentro dele, você consegue linkar o Slack, para quem utiliza o Slack corporativo, dentro do próprio Notion, você consegue notificar o seu celular com algumas coisas também utilizando o Notion, e o principal, ele te permite utilizar o esquema de fórmulas, então você pode programar dentro do Notion. Então, não existe limitação referente ao que você pode ou não pode fazer utilizando o próprio ecossistema. Então, o sistema de fórmulas facilita muito isso. Então, eu acredito que seja mais, no começo ele vai ser difícil mesmo, tá? E aí, a base de apoio te auxilia a utilizar o Notion com mais frequência, mas quando você se acostumar com ele, você vai perceber que o seu estímulo vai ser o que mais eu posso fazer para melhorar a minha rotina, o que mais eu posso fazer. E não só por você, mas pelas pessoas que estão à sua volta também, porque a gente sabe o quanto a gente impacta as pessoas que estão à nossa volta, e não só quem tem TDAH. Mas a questão do autismo também, ela é muito séria e são bem semelhantes, né? São traços bem semelhantes. Então, acredito que a gente tem essa rede de apoio e as pessoas também estarem inclusas junto nesse processo com a gente, até elas mesmas se sentem estimuladas a estarem com a gente e entender como funciona a nossa mente. E, às vezes, até olhando o seu Notion, as pessoas começam a te entender um pouco melhor. De que as coisas não são tão claras para você, de que precisa de mais detalhamento. Perguntas?